Bom, essa aula de hoje aqui eu estou jogando lá para o YouTube também, para deixar salvo para vocês, tá? Nessa aula de hoje, a gente vai entrar na linguagem C, tá? Já começar a programar realmente, tá? Até agora a gente está trabalhando com algoritmos, né? Mais preocupado com entender a lógica, entender as estruturas principais, que é a entrada, processamento, saída, decisões, que a gente viu semana passada, tá? E na aula de hoje a gente vai começar a brincar um pouco com uma linguagem que a gente pode dizer que é a mãe das linguagens atuais, tá? Fora Python, acho que todas as outras são derivadas da linguagem C. Então, ela é uma linguagem que surgiu aí, sei lá, 20, 30 anos atrás. E agora ela é usada mais para ensino, tá? E para algumas atividades mais críticas, onde você precisa de mais desempenho, tá? Porque é uma linguagem, ela é mais baixo nível, tá? Ela trabalha mais com o computador em si, tá? E não muito com telinha, com essas coisas. Então, mas é uma linguagem que você pode fazer tudo que você quiser, você faz com ela, com mais ou menos dificuldades, né? Então, existem linguagens que você trabalha mais fácil para desenvolver software comercial, tem linguagem que você trabalha mais fácil para você desenvolver software web, aplicações, tá? Mas a linguagem C é uma linguagem que teve seu início lá em, sei lá, 1980 alguma coisinha, tá? Antes dos anos 90, e ela vem forte aí, pelo menos na parte de ensino, ela continua sendo bastante utilizada. Por quê? Porque depois, quando você parte para uma linguagem Java, outra linguagem PHP, todas as linguagens aí têm a mesma estrutura, tá? De funcionamento, definição de variáveis, o mesmo formato de estruturas de decisão, repetição, todas partem da linguagem C. Por quê? Porque ainda está sendo uma das linguagens mais utilizadas na hora do ensino de programação. Por quê? Porque ela não tem muitos conceitos de orientação a objeto, então ela não trabalha com isso, ela trabalha na programação procedimental pura, né? Que seria a parte de linguagem estruturada. Beleza? Bom, para a gente trabalhar com a linguagem C, eu preparei aqui nessa semana. Uma outra coisa também. Eu estou pensando em fazer amanhã ou depois, até quinta-feira, fazer a gravação da resolução dos exercícios que a gente tem passado, tá? Para deixar para vocês. Vai ficar mais fácil de tirar dúvida. Cada um entra na hora que quer, tá? E assiste. Lembrando também, pessoal, que na quinta-feira, das 9 até as 10h40, eu e a Melissa, a gente está com atendimento para vocês, tá? O pessoal, pouca gente vem, tá? Eu acho extremamente importante comparecer. Porque estou vendo que tem bastante gente que está com dúvida e não está nem se preocupando. A gente tem que ver que esse modelo de aula não presencial, ele é um pouco diferente, tá? Ele acaba deixando para o aluno a obrigação dele procurar as coisas, dele ir atrás do professor, tá? Porque a gente não está em sala de aula. Tá? Tem gente que não... Tem gente que... Um minutinho só. Que deixa as coisas passarem e lembrar que a matéria de programação, de algoritmo de programação, não é uma matéria de um conjunto de tópicos, tá? Ela é uma matéria acumulativa, certo? Então, a matéria que eu dei hoje,
da semana que vem a gente vai aumentando a sua matéria vai acumulando. Você não vai, essa daqui já foi, acabou. Não existe isso, tá? Na programação, vocês vão ver que daqui para frente, até o último ano do curso de vocês, vai ser sempre nesse formato, vai estar sempre acumulando, sempre tendo coisa a mais, tá? Você nunca vai falar, esquece lá o que eu aprendi, o if que eu aprendi, ou o C que eu aprendi, não vai servir para nada. Mentira. Isso aí você vai ter, tudo que você vai estar vendo agora, isso vai ser utilizado mais para frente, nas outras linguagens de programação, nas outras estruturas, tá? Então, a lógica que você aprender esse ano é a lógica que você vai ter pelo resto da sua vida, se você continuar na área, tá? Como grande parte do pessoal continua na parte de desenvolvimento, tem gente que vai para a parte de gerenciamento de projeto, tem outras áreas, mas grande parte continua ainda dentro da parte de desenvolvimento, que é o principal foco, né, do nosso curso. Existem outras coisas, mas o principal foco do nosso curso é exatamente isso. Tá, então eu vou deixar resolvido alguns exercícios, né, explicando a resolução deles, tá? E aí vocês assistam lá e tiram as dúvidas, e aí vocês entram durante o horário de atendimento e fazem o questionamento sobre alguma dúvida que ficou, pelo menos aí você não vai falar, professor, 9 horas da manhã é cedo, que eu vou ficar jogando até tarde. A gente já sabe que tem bastante gente que pode fazer isso. Apesar que 9 horas já deu tempo para acordar, mas tá bom. Tá? Beleza, pessoal? Então, na aula de hoje a gente vai tratar linguagem C. Tá? Então, a atividade da semana vai ser a preparação do ambiente. Tá? Então, tem aqui, ó, aqui para baixo, tem uma ferramenta para edição de programas em linguagem C, que é o CodeBlocks. Aqui tem um tutorial de instalação da ferramenta. Tá? Eu vou clicar nele aqui só para vocês verem. Tá? Quem quiser já pode fazer até a instalação. Tá? Esse CodeBlocks é uma ideia bem simplesinha, tá? Que vai ajudar vocês na hora de corrigir os erros, na hora de compilar, na hora de fazer várias coisinhas, ela facilita bastante o trabalho de vocês. Tá? Eu clico aqui, ó, codeblocks.org, download binaries. Ele vai vir aqui, ó, nessa telinha. Tá? Nessa tela, eu recomendo, para evitar dor de cabeça, utilizar esse cara aqui, ó. Acho que deu certo. Esse cara aqui, ó. Por quê? O que esse cara tem? Esse cara, além de ter o CodeBlocks, que é essa ferramenta, tá? Que é essa IDE, ele tem também o MinGW, tá? Esse MinGW aí, que na verdade é MinGW, que é um compilador C minimalista, pequeno, tá? Então, ele já baixa e instala o compilador. O que é o compilador? Bom, o compilador, ele é uma ferramenta que analisa o código seu, tá? Então, você vai escrever um código na linguagem. Esse compilador, ele vai pegar esse código e olhar se está tudo correto. Ou seja, se você pôs ponto e vírgula no lugar que tem ponto e vírgula, se você colocou a função com o nome certo, se você colocou, abriu chaves e fechou chaves, abriu aspas, fechou aspas, todas as coisas dentro do seu código que você fez, ele vai analisar e vai falar, ó, tá correto, não, tá errado aqui, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquele outro. Então, o compilador é responsável por isso. E o processo final de compilação a gente chama de gerar código. Tá? Como assim gerar código? Ele pega aquele programa que você... Gerar o código objeto, né? Ele pega aquele programa que você fez, analisa, vê se está tudo certo. Se tiver tudo certo, ele gera o executável. Ou seja, aí seu programa, assim, vai rodar, vai funcionar. Tá? Então, recomendo, usa esse cara aqui, ó, MinGW, Setup, tá? Eu vou abaixar ele também, tá? Quem não quiser entrar na página do CodeBlocks, aqui na própria
Eu já deixei aqui, ó, já apontado para o Code Blocks, tá? Lá no Moodle, já apontado para o Code Blocks, para aquela versão lá. Então, eu vou dar um clique aqui, tá? Ele vai começar, ó, salvar arquivo. Eu vou salvar lá na matéria nossa, deixa eu pegar aqui a matéria P1C1, salvar. Tá? É um programinha assim, relativamente pequeno, 145 MB. Tá? Eu não instalei na minha máquina também, que é exatamente para acompanhar vocês aí, para mostrar o processo de instalação e download, tá? Ah, professor, posso pegar qualquer um outro daquele Code Blocks? Eu não recomendo, porque aqui tem um sem o compilador. Aí, a ideia vai ser um editor de texto, tá? Ela não vai ter mais funcionalidade nenhuma. Então, o ideal é trabalhar com esse cara que vem com o MinGW aqui, que já é o compilador, já vai estar pronto aí para executar os nossos programas. Beleza, galera? Então, está terminando de baixar lá. Existem algumas ferramentas online também. Ah, professor, eu estou sem meu computador, ou eu estou usando só um tablet aqui, não dá para instalar o code. Tem algumas ferramentas que a gente trabalha online. Aqui já baixou. Eu vou mostrar as ferramentas para vocês lá. Esse cara aqui é um deles. Vou botar o curso aqui. onlinegdb.com, tá? Esse cara aqui, ele deixa eu codificar dentro do próprio navegador, tá? Então, aqui, ó, eu posso escrever um código qualquer aqui, ó. Com valor ao quadrado, né? Valor vezes valor, tá? E eu consigo rodar o programinha aqui dentro mesmo. Tá? Então, eu consigo executar dentro do meu próprio navegador o programa. Ah, professor, então se eu estiver lá no meio estou no ônibus, não tenho o que mexer, estou com o meu tablet lá, pode entrar aí, tá? E ele guarda associado o código que você escreve aqui, ele guarda associado ao Google, tá? Então eu consigo criar vários projetos, cada projeto é um programinha que eu vou fazer, tá? Então, esse daqui também, depois eu vou deixar uma referência lá, para vocês terem acesso a esse cara. Mas quem quiser agora... Deixa eu abrir. Vou colocar aqui dentro já do... Tá, já vou colocar uma referência a ele. Quem quiser acompanhar também, já quiser ir fazendo, sem instalar o CodeBlocks, eu recomendo instalar o CodeBlocks, pelo menos ficar local. Se você não tiver sem internet, dá para você trabalhar também. CDB online Google. Tá, então tá aqui agora. Quem quiser acessar aí direto, só clicar aqui.
Ele vai abrir essa outra abinha aqui. Aí você já vai poder codificar e fazer tudo lá dentro. Apesar que já caindo na minha. Mas depois, quem não tiver logado, ele vai pedir aqui. Na hora que você iniciar código, ele deixa você codificar tranquilo. Bom, vamos lá então. Eu vou instalar aqui com vocês, tá? Para vocês acompanharem o CodeBlocks. Então, já foi feito o download aqui, tá? Deixa eu mudar o compartilhamento de tela aqui, para compartilhar a minha tela como um todo. Que aí a gente dá para ver o que vai estar acontecendo nisso aqui. Hoje eu estou sem 2 monitores, tá? Hoje eu estou com um só, então vai dar meio... Vai começar a janela sobrepor aqui, mas não tem problema. Olha lá, doideira. Mas tá bom. Agora eu jogo para onde eu quero ali, e a gente já resolve isso. Tá? Então, fez o download lá. Eu fiz o download do CodeBlocks, tá? E só veio numa pastinha. Tá aqui ele aqui, ó. Tá? Eu vou vir dar 2 cliques em cima dele. Tá? Aqui no meu, nesse tutorial de instalação, ó, ele tem bonitinho aí como instalar. Tá? Tá aqui, ó. Você vai dar 2 cliques em cima, ele vai abrir essa telinha, então vamos ver lá se isso acontece. Dou 2 cliques aqui em cima no CodeBlocks. Permitir? Sim. Tá, então caiu aqui na telinha de instalação, tá? A primeira parte, ele pede. Você quer continuar? Sim. Next. Ah, você aceita a licença? Também. Tá, você quer que usa todos os plugins, tal, instala o MinGW? Sim. Aonde você quer instalar? Escolhe onde você quer. Instala. Tá? Então, essa é toda a dificuldade para instalar, tá aqui, ó. Tá seguindo, a gente já veio aqui, já veio para cá, tá instalando, ó. E depois de instalar, ele vai pedir para mim fazer algumas outras configurações, mas se não quiser, a parte até esse ponto aqui já resolve o problema. Tá? Tá? Depois que ele termina de instalar, ele pergunta: você quer rodar o CodeBlocks agora? Sim. Tá? Aqui, ó, ele já detectou que eu tenho o compilador, ó, foi detectado. Tá? Você pode clicar nele aqui, ó, e setar como default. Ele já vai estar dizendo aqui embaixo, ó, corrente default compiler. Tá? Então, ok. Tá? Abriu aí a minha tela inicial. Aqui ele está perguntando se você quer que associe os arquivos .c e .c++ ao CodeBlocks. Então, eu recomendo eu colocar aqui, ó, yes, associe CodeBlocks com C e C++ file types. Mas se não quiser, não tem necessidade, tá? Qual a vantagem disso? A vantagem, se eu colocar esse daqui, quando tiver um programinha assim, de 2 cliques, ele automaticamente abre o CodeBlocks para editar. Beleza? Então ele fala aqui, ó, yes, associe, tá? Depois eu posso entrar aqui e fazer mais 3 configuraçõezinhas aqui, ó, para otimizar um pouco isso, tá?
Então, eu vou entrar lá no meu Code Blocks, ó. Então, ok. Aí vem em Settings aqui. Ele fala para entrar no set na parte de Compiler e Debugger, tá? Então, vem aqui, Settings. Provavelmente está só no Compiler. Essa versão já é mais nova que a deles. Tá? Depois precisa achar esses 3 itenzinhos. Tá? Depois modo C, suporte, tá. Então é só achar isso daqui, mas isso aqui não tem necessidade de configurar, tá? E aí já está instalado o CodeBlocks para a gente trabalhar, tá? Então esse é o CodeBlocks, tá? É um editorzinho bem simples, tá? Eu posso tirar aqui. Venho aqui, ó, New Empty File, tá? Eu crio um arquivo vazio. Sempre parte dessa forma, tá? Começa criando um arquivo vazio, tá? O empty file, file, new empty file, e depois você vem e salva ele. Dá um save file. Escolhe onde você quer salvar, tá? Vou salvar sempre lá na minha área. Minha área tá, área de trabalho. Tá? Aqui eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar o nome de primeiro.c. Colocar sempre o nome, tá? Que caracteriza o que tem dentro desse arquivinho seu, tá? O que vai ter dentro desse código. Ah, exercício 1, professor. Põe exercício 1 e já faz. Eu vou colocar aqui a pasta, vou colocar exercícios. Vou colocar aulas. E vou colocar ele aqui dentro. Tá? Então, quando eu coloco para salvar, aí eu posso começar a codificar. Tá? Então, agora meu CodeBlocks está funcionando. Ah, professor, não quero instalar o CodeBlocks. Tá bom, pode usar esse cara aqui também, ó, sem problema nenhum. Dá para a gente fazer o que quiser aqui dentro também. Bom que aqui dá para aumentar a letra facinho, facinho. Tá? Então, eu vou usando os dois só para vocês acostumando a ver que o CodeBlocks não é a linguagem C. O CodeBlocks é um editor. Tá? Tem gente que gosta de usar o Visual Studio. Visual Studio Code. Esse cara também, você pode usar? Pode usar. Tá? Só que esse cara aqui já ele não tem o compilador embutido, tal, tem que fazer algumas configurações, mas se vocês quiserem, eu posso já deixar também um tutorialzinho de configurar ele para trabalhar com o MinGW também, e aí você pode trabalhar tanto em um quanto no outro. Tá? Tem gente que gosta de trabalhar no Visual Studio Code, porque no Visual Studio Code você consegue trabalhar com HTML, CSS, com o que você quiser, tá? E já no CodeBlocks é mais focado para a linguagem C, tá? C e C++. Então é uma ferramentinha bem para a gente trabalhar com linguagem C e C++. Pessoal, beleza até agora? Tranquilo? Tá? Vamos fazer um teste, Samara. A gente testa, depois a gente continua. Tá? Se der algum errinho, ele deu erro do quê? Não apareceu isso daí? Aí precisa dar uma olhada. Depois eu dou uma olhada na sua tela. Tá, mas ele apareceu o CodeBlocks normal. A gente vai testar, depois a gente desinstala de novo, tá?
aquele lá do Moodle, né? Tá, então, vamos entender a linguagem, depois, se der algum problema, depois eu entro no ar. Tem um esquema de sala privada aqui, e aí eu dou uma olhada na sua interface, o que aconteceu, tá? Bom, pessoal, vamos lá, então. Vamos entender o que é a linguagem C. Bom, lá no próprio Moodle, eu deixei aqui, ó, o que vocês precisam saber agora para trabalhar com linguagem C. Tá? É só essa paginazinha aqui, ó, esse pedaço de página aqui. Está muito pequeno? Tá, então vamos entender. Um programa em linguagem C, ele tem essa estrutura básica aqui, ó. Void main, pode ser que você encontre também com esse formato aqui, ó, int main, tá? O int main é o mais comum de se trabalhar, mas qual a vantagem de trabalhar com ele? Na verdade, você vai ter que dar um return no fim, tá? Posso usar void main? Pode usar void main, tá? O que a gente geralmente acostuma trabalhar, por quê? Porque geralmente o programa seu, é um programa que a gente está fazendo, ele não vai conversar com outros programas, ele não vai ter um outro programa esperando ele terminar de rodar para saber o que aconteceu com ele, tá? Então, pode trabalhar só assim, ó, void main. Então, o main significa ó, principal, ou seja, o programa começa aqui, tá? Então, o main é o início do programa, tá? Então, tudo que está entre essa chave aqui faz parte desse main. Então, qualquer código que eu vou escrever aqui dentro, tá? E que código eu tenho que escrever aqui dentro? Bom, depende do programa que você está fazendo, tá? Com certeza, o seu programa vai ter alguma... Se o seu programa não tiver uma saída, já não é um programa. Tá? Por quê? Porque você faz um código que não retorna nada, que não mostra nada ao usuário, esse código não serve para nada. Tá? Então, aqui, eu vou entrar no Code Blocks aqui. Deixa eu aumentar a letra aqui. Aqui. Aí. Tá? Então, vamos começar lá. Vou começar colocando lá o void main. Então, quando eu coloco isso daqui, eu estou dizendo assim, ó, esse é o início do programa. Tá? Essa barra, pessoal, quando eu quero colocar um texto só para informar. Tá? A gente chama esse texto aqui de comentário. Isso aqui, para o programa, não serve para nada. Tá? A linguagem C ignora. Quando ele encontrar uma barra, ele ignora, descarta. Tá? Então, o comentário para explicar alguma coisa dentro do código fonte. Tá? Então, o que é o código fonte? O código fonte é o nosso programa. Tá? Então, se eu quero comentar alguma coisa, se eu quero falar, ó, pessoal, aqui começa o meu programa. Foi o que eu fiz aqui, ó. Então, eu estou dizendo, ó, aqui, esse é o início do programa. Tá? É um comentário. Aqui eu posso colocar assim, ó, autor, André Luiz Olivetti. Lá, aqui eu quero colocar mais uma informação. Eu quero colocar aqui, colocar disciplina, algoritmos, programação 1, tá? Aqui eu coloco o quê? A informação que eu quero colocar. Vai servir para quê? Para explicar para quem está lendo o código o que significa esse código, para que serve esse código. Tá?
Então, eu vou colocar mais um comentário aqui, ó. Existe outra forma de colocar comentário, que é assim, ó, barra asterisco e asterisco barra. Então, são duas formas de eu colocar informação no meu programa, só que informação que serve só para quem está trabalhando com o seu programa, para ele enxergar o que está acontecendo. Tá? Para ele entender o que é seu programa. Eu vou colocar aqui, ó, esse programa inicialmente vai apresentar o Alô Mundo. Esse cara aqui, vocês vão fazer bastante. Tudo quanto é linguagem você vai fazer, você vai acabar fazendo isso. Qual a vantagem de usar esse barra asterisco barra? É que eu ponho só no início e no fim. Tá? Vou colocar aqui, ó. Ele não solicita nada ao usuário. Apenas apresenta a mensagem. Tá? Entendeu? Então, são duas formas de eu colocar algum texto dentro do meu... de eu comentar, de eu colocar informação dentro do meu programa, para que quem for ver isso daqui, que nem o professor, eu vou corrigir seu trabalho. Você comenta e fala, já sei o que eu quis fazer aqui. Então o erro pode ser isso daqui. Tá? Então, essa é a ideia. Essa ideia é comentar. Então, você fez hoje esse programa. Daqui 3 anos você abre ele e você não sabe para que serve. Tá? E vocês vão ver que dentro da programação, uma das coisas que eles mais prezam é a facilidade de manutenção. O que é facilidade de manutenção? Quão fácil é eu conseguir corrigir ou alterar o código após um período de tempo. Tá? Então, falar assim, hoje eu fiz o código. Daqui 5 anos, eu estou trabalhando na empresa e eu preciso alterar esse código. Ele tem lá um programinha bem básico aí, tem 230 arquivos e 150 mil linhas de código. Tá? Opa, fica difícil, com certeza. Mas se você comentar, se você colocar informação dentro dele, você consegue entender o que vai acontecer. Você não vai ter que ficar analisando o código. Você não vai ter que analisar o código linha a linha para saber o que ele faz. Tá? Então, tem que ter bastante cuidado com isso daí. Tá? Tem que documentar o código. Tá? Tem que comentar bem o código para que outra pessoa, ou você mesmo, daqui um período de tempo, você consiga fazer as coisas. Beleza? Então, aqui, ó, vou fazer algo bem simples. Aqui, eu quero só fazer uma saída, tá? Imprimindo Hello World, Hello Mundo, né? Então, eu venho aqui e coloco assim, ó. Existe um comandinho na linguagem que chama printf, tá? Esse printf, ele precisa de um texto aqui dentro, tá? No caso, esse texto vai ser alô mundo. Bom, só nesse trechinho de código aqui, ó, apareceu uma outra coisa. O que esse cara está fazendo aqui, ó? O ponto e vírgula, pessoal, o ponto e vírgula dentro da linguagem C, ele é responsável por indicar que eu estou mudando de linha. Tá? Por quê? Porque pode ser que dentro do meu printf aqui, ó, eu tenha muita coisa aqui dentro e aí não caiba numa linha só. Então, eu preciso jogar para outra linha. Tá? Então, a linguagem C não vai ver essa quebra de linha. Ela vai falar assim, ó, acabou a linha aqui. Tá? Quando eu encontro o ponto e vírgula, é que acabou a linha. Então, vou colocar aqui, ó, comentário de novo, barra. O ponto e vírgula indica que essa linha de comando terminou. Tá? Então, o ponto e vírgula é usado só para isso. Tá?
Então, essa linha do printf não acabou aqui. Ela acabou aqui, nesse ponto. Esse ponto acabou o comando. Tá? O fim do comando. Final do comando. Ponto. Tá? Ah, vou colocar outra informação aqui, ó. O printf serve para mostrar uma informação na tela. Tá? Então, ó, o printf, ele apresenta uma informação na tela. E o ponto e vírgula indica final do comando. Tá? Então, ó, aqui ó, nós escrevemos 2 linhas de código. Essas 2 linhas de código vai apresentar essa informação, alô mundo, na tela. Tá? Será que isso é verdade? Vamos salvar. E vamos executar. Olha lá. Ó. Tá aqui, ó, o alô mundo. Agora eu não sei se dá para aumentar essa tela. Não vai. Tá? Então, ó, essa mensagenzinha aqui, esse comandinho printf, ela mostra uma informação na tela. Tá? Então, eu vou colocar mais uma informação na tela aqui, ó. Printf, meu primeiro programa em linguagem C. Tá? Então, eu vou apresentar 2 linhas, certo? Ó, agora, eu fiz uma coisa de propósito, tá? Eu esqueci o ponto e vírgula aqui, ó. Tá? Então, agora vocês vão entender o que o compilador faz, tá? Quando eu dou executar aqui, ó, run, tá? Essa setinha verde aqui de cima, ó, que executa o código, ele vai vir... Tem que rodar outra aqui, perdão. O run é para rodar, tá? Aqui eu quero recompilar, tá? Essa tem 3 símbolozinhos aqui, ó. O primeiro é uma engrenagem. A engrenagem eles chamam de build, tá? O build, o que é? É construir, ou seja, é compilar, é analisar o código e gerar o executável. O verdinho é run, é só para rodar. O que ele vai fazer, então? Ele vai pegar e executar esse código sem recompilá-lo, tá? E esse terceiro cara aqui, que é a engrenagem run, é build e run. Ou seja, ele vai, analisa o seu código e depois executa. Então, utilizar sempre esse terceiro carinha aqui, ó, build and run. Rodo. Olha lá, ele gerou um erro para mim, ó. Vou ver se eu consigo aumentar a letra aqui. Tem um jeito, né? Tá, aqui ele deu esse erro aqui, ó. Deixa eu copiar o erro aqui e colocar para lá. Tá, vou por aqui embaixo, ó. Olha lá, que beleza, né? Eu esqueci um ponto e vírgula. Olha um monte de coisa que ele me deu aqui. Tá? Olha um monte de coisa que ele deu de erro aqui, ó. Ele fala assim, na função main, houve o erro. Tá? Aí ele fala aqui, ó, esse aqui é um warning. Quando aparece o warning, é possível erro, um problema, tá? Declaração implícita da função printf. Depois eu vou mostrar o que significa isso. Incompatível, implícito, declaração, build, blá, 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 blá. Isso tudo, um erro só, tá? Aí ele falou assim, ó, vou incluir o stdio.h. Depois eu vou explicar isso daí para vocês, tá? E aí depois ele deu um erro, ó. Error. Error aonde? Na linha 20. Tá? Então, vendo a linha 20 aqui, ó, já está até com o vermelhinho aqui, ó.
Então, houve um erro na linha 20. Ele falou aqui, ó, esperando, ponto e vírgula, antes de fechar a chave. Então, ó, eu pus o fechar a chave aqui, ó, mas eu não terminei a linha, tá? Eu esqueci de terminar a linha, eu não pus o ponto e vírgula, tá? Então, ó, põe o ponto e vírgula, faça a correção, reconstruo de novo. Aí, agora sim, ó. Alô, mundo, meu primeiro programa em C. Tá? Vamos ver se eu consigo alterar aqui. Propriedades. Olha lá, ó. Só que eu pus duas linhas aqui, não pus? E aqui ficou numa linha só, não ficou? Não é, professor, mas você pôs dois printf. Ah, o printf não pula a linha. Tá? Ele não pula a linha. Eu vou ter que dar um jeito de pular a linha. Tá? Como que eu faço para pular a linha? Eu quero pular uma linha depois do ponto aqui, ó. Eu venho aqui e coloco assim, ó. Barra invertida. Barra invertida. N. Tá? O barra N, olha lá, vou colocar mais um comentário. O barra invertida N faz com que a linguagem C pule para a próxima linha. Tá? Salvei, vou rodar de novo. Ó. Olha lá, agora sim. Ó. Alô, mundo, meu primeiro programa em linguagem C. Ah, e se eu quiser colocar cada um das palavras numa linha diferente? Vou colocando barra N. Então, vem aqui, ó. Ctrl C. Põe o barra N aqui, ó. Olha que beleza. Então, cada barra N que ele encontrar, ele pula uma linha. Tá? Vou salvar de novo e vou rodar. Olha lá. Ó. Alô, mundo. Meu primeiro programa em linguagem C. Tá? Eu consigo fazer esses saltos colocando barra N. Ah, eu quero pular duas linhas depois de primeiro. Põe dois barra N. Olha lá. Tá lá, ó. Dois. Tá? Então, o barra N permite eu fazer isso daí. Fazer o quê? Um salto de linha. Um avanço para a próxima linha. Beleza? Então, o Luiz Gustavo perguntou, professor, tem alguma diferença entre usar o void main e o int main? Para vocês, nesse momento agora, nenhuma diferença. Tá? Só tem que lembrar que o int main, você tem que dar um return 0 no final, ou return alguma coisa no final. Por quê? Porque quando a gente está falando de sistema operacional, de execução de programa, na verdade, um programa chama o outro. Tá? Um executável chama o outro. Quando um chama o outro, ele fica aguardando a resposta desse outro, tá? Para saber o que aconteceu, se ele rodou direito, se não rodou, se deu algum problema. E quando eu uso o int main e dou um return, eu consigo devolver um valor para o programa que chamou, tá? Nesse momento agora, a gente não vai usar isso, então pode usar void main ou pode usar int main, tanto faz. Só que o int main você tem que pôr um return no final, tá? Que nem agora eu vou pegar, vou passar para aquele softwarezinho lá, vou codificar alguma coisinha lá também, tá? Vou aqui, ó. Vou lá no GDB Online Debugger. Tá ele aqui, ó, bonitinho. Aqui, ó, ele tá usando com int main. Então aqui, ó, vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá. Printf, alô mundo. Tá? Depois,
Eu vou dar um outro printf aqui. Esse é o meu primeiro programa em linguagem C. Ponto e vírgula. Tá? Tá vendo aqui, ó? Como eu usei int main, ó, eu vou usar um return zero. Tá? Vou rodar esse cara aqui, run. Olha lá, ó, olha aqui também, ó. Aqui ele trouxe o erro, ó. Esperando a mesma mensagem daquela, você lembra? Esperando ponto e vírgula anti-printf. Em qual linha? Na linha 16. Então, eu venho aqui, ó, na numeração de linha, ó. Opa, na linha 16, antes dela, está faltando um ponto e vírgula. Então, significa que antes dela aqui, eu pus um ponto e vírgula. Tá, eu estou deixando bastante ponto e vírgula passar, porque eu sei que vocês vão esquecer bastante disso. Tá? Então, toda vez que você encontrar essa mensagenzinha aqui, ó, toda vez que você encontrar isso aqui, ó, esperando ponto e vírgula, antes de alguma coisa, você pode procurar que você esqueceu esse ponto e vírgula. Tá? Aqui ele até mostra, ó, antes do printf, tá vendo? Então significa que faltou o ponto e vírgula aqui na frente. Tá? Então, um programinha para apresentar a informação, aqui você pode ver, aqui ele tem até um comentário grandão, ó. Barra asterisco, escrever um monte de coisa, asterisco barra. Eu posso colocar outro comentário aqui dentro, ó. Barra, barra, faltou o salto de linha. Então, vem aqui para o salto de linha, ó. Barra N. Tá? Posso rodar. Olha lá, ó. Alô mundo. Esse é o meu primeiro programa em linguagem C. Certo? Então, ó, o que esse cara faz é exatamente o que eu estou fazendo lá no Code Blocks. Ah, posso usar tanto um quanto o outro? Pode usar tanto um quanto o outro. Professor, o que é esse cara aqui, ó? Include stdio.h. Então é o seguinte, a linguagem C, ela tem um conjunto de instruções, um conjunto de palavras-chave, que é int, main, if, return e um monte de coisa, tá? Porém, o printf, que é entrada e saída, não é uma palavra-chave da linguagem. Não faz parte da linguagem, ela faz parte de uma biblioteca, tá? Que chama stdio. Tá? Então, quando eu for usar o printf, obrigatoriamente eu tenho que dar include nesse cara aqui. Tá? O que é include? Include é falar assim, ó, eu vou usar essa biblioteca. O que é a biblioteca? A biblioteca tem um conjunto de funções prontas, tá? Ele tem um conjunto de comandinhos guardados lá dentro. E eu posso usar esse conjunto de comandinhos dentro do meu código, tá? Um desses comandos é o printf, tá? Então, stdio é uma biblioteca, tá? Vamos comentar aqui, então, ó. stdio.h é uma biblioteca contendo funções para trabalhar com entrada e saída. Tá? Entre elas, printf e scanf, que a gente vai trabalhar a partir de hoje. Tá? Então, toda vez que eu for utilizar o printf, obrigatoriamente eu tenho que incluir essa biblioteca. Ah, professor, mas você não incluiu lá no Code Blocks. Mas vamos analisar aqui, ó, o que ele falou para nós aqui. Quando a gente compila, ele fala aqui, ó, warning.
Ó, o Code Blocks, ele fala, ó. Warning, houve a declaração implícita da função printf, tá? E aí ele fala, ó, inclui o stdio.h, tá? Então significa que ele está dando um erro, ele está dando um aviso, só que ele está resolvendo para a gente, tá? Então aqui eu posso vir aqui, ó, e colocar o stdio.h. Então eu venho e coloco aqui, ó. Cerquilha include stdio.h. Tá? A gente vai usar outras bibliotecas mais para frente e eu vou passando para que serve cada biblioteca dessa, tá? Inclui a biblioteca stdio.h, onde estão as principais funções para tratar entrada e saída. Tá? Agora, ó, se eu salvar aqui e mandar rodar, rodou bonitinho. E além disso, ó, não deu warning nenhum, ó, não deixou erro nenhum aqui embaixo. Tá? Então, se eu coloco certinho todas as ações, ele vai compilar belezinha. Se eu tentasse compilar esse cara, executar esse cara sem o code blocks, ele ia gerar um erro para nós, falando que ele não conhece quem é o printf. Tá? Então, voltando lá, vamos entender, vamos voltar lá no nosso algoritmos. Ó, aqui, então a gente viu a função main. Então, aqui dentro é onde está o nosso programa. Então, nosso programa vai estar aqui dentro. Antes dele, somente a inclusão das bibliotecas que a gente está utilizando. Nesse caso, stdio.h, que é o standard I/O, standard entrada e saída, ou seja, saída e entrada padrão, tá? Depois, a gente viu a parte de saída, com o printf, tá? Agora, a gente vai começar a trabalhar com um programa um pouco mais complexo, tá? Então, eu vou solicitar um valor para o meu usuário e vou apresentar o resultado desse valor ao quadrado, tá? Então, vou lá. Vou fazer um outro programinha aqui, tá? Vou chamar de segundo, deixa eu ver isso aqui. File, new. Sempre, ó, file, new, empty file. Aí, aqui, eu venho e falo assim, file, save file as, ou save file só, e coloco lá, nesse caso aqui, segundo.c. Tá? Deixa eu aumentar o tamanho, beleza. Aqui, então, eu sei que a primeira coisa a fazer é isso aqui, void main. Tá? Então, eu sei que aqui dentro, início do programa. Aqui, vou falar para que serve esse programa. Esse programa solicita ao usuário um valor e apresenta esse valor ao quadrado. Ah lá, estou usando os comentários lá. Então, quando eu abrir de novo, eu sei para que serve esse programa. Beleza? Vamos lá, então. Então, se eu for solicitar alguma coisa ao usuário, eu vou ter que guardar em algum lugar. Certo? Solicita ao usuário um valor, vou colocar aqui, ó, inteiro. Para ficar mais fácil. Tá? Bom, então, se eu vou solicitar o valor inteiro, eu preciso ter uma variável inteira. Então, eu vou colocar aqui, ó. Variável inteira para armazenar um valor.
Eu vou criar assim, ó. Ah, então como que eu falo para a linguagem C que eu estou criando uma variável inteira? Vou fazer assim, ó, int. Então eu estou dizendo que é inteira. E agora o nome, vou chamar de valor. Tá? Então, valor, uma variável inteira para armazenar um valor. Tá? Então, criei minha variável. Então, significa que aqui dentro, ó, eu posso pegar e jogar um valor no valor. Valor igual a um número inteiro. 35. Tá? Então, para criar a variável, então vou colocar aqui, ó, definição de variáveis. Definição de variável. O tipo seguido do nome da variável. Tá? Então, é o tipo seguido do nome. Que tipo que eu posso ter? Tipos de variáveis. Vocês lembram lá no Flogoritmo? A gente tinha variável real, que aqui a gente chama de float, tá? E a gente tinha inteira, que aqui a gente chama de int. Tá? Então, real é float, inteira é int. Tá? Inicialmente, são esses dois carinhos que são essenciais para vocês conhecerem. E também, falar, eu quero guardar um caractere, um valorzinho. Então, o A, o B, o sexo, alguma coisa assim. Ah, então eu uso um cara chamado char. Tá? Que é um caractere. A gente chama de char. Certo? Então, inicialmente, vocês vão trabalhar com essas três variáveis aqui, ó. Esses três tipos. Float para número real, int para variável inteira e char para variável caractere. Tá? Vocês vão ver que existem outros. Existe, mais para frente, a gente vai ver um pouquinho mais de variável. Vocês vão ver que existe long, existe double, long double, long long. Tá? Existem outros tipos de variáveis, tá? Mas o básico que a gente vai trabalhar são essas três variáveis aqui, ó, esses três tipos. Float, que é um número real, int, que é um número inteiro, e char, que é um caractere. Tá? Então, aqui, ó, eu posso trabalhar com o valor. Joguei um valor 35 aqui. Se eu quiser apresentar o 35 ao quadrado, eu vou colocar F. Tá? Aqui, ó. O valor de 35 ao quadrado é... Putz, agora eu preciso colocar o resultado desse cara aqui, né? Tá? Mas como que eu faço isso? Eu coloco assim, ó. Esse cara aqui é o quê? É um valor inteiro, não é? Quem coloca assim, ó, %d. Aqui começa a trazer um pouco de complicação. Então, para imprimir variáveis inteiras, utiliza-se %d. Mas como assim, professor? O printf, ele vem aqui e começa assim, ó. O valor começa a imprimir. De 35 ao quadrado é... Quando ele encontra o %d, ele para. Ele fala assim, quem que vai no lugar do %d? Esse %d, quem que é esse inteiro que eu quero apresentar? Aí eu venho e coloco ele aqui, ó, vírgula, valor. Quando eu faço isso, esse meu valor aqui, ó, pula aqui para dentro. Tá? Esse meu valor, ele vem aqui para dentro. Ou seja, o %d, que indica que vai ter um valor do tipo inteiro, vai pegar esse valor e colocar, substituir o %d por esse valor. Tá? Vamos colocar aqui, ó. O printf substitui o %d
do texto a ser impresso, pelo valor da variável que está após a vírgula. Tá? Então, ó, o printf vem aqui, ele começa, ó. O valor de 35 ao quadrado é... Opa, achei um %d. O que eu faço? Vem depois da vírgula e pego o valor. Mas o valor aqui vai ser 35, não é? Se eu quero ao quadrado, é 35 vezes 35. O valor vezes valor. Tá? Então, ele vai calcular isso daqui e colocar o cálculo, o resultado desse cálculo, aqui dentro. Tá? E eu posso continuar aqui, ó. Vou pular de linha aqui, ó. Barra N. Vou pôr o ponto. Então, com isso daqui, eu consigo imprimir qualquer tipo de mensagem, tá? Utilizando variáveis ou somente texto. O primeiro exercício, ó, o primeiro teste que nós fizemos, ó, eu só usei o quê? Só texto. Pode ver que não tem nenhum % nada, não tem variável, não tem nada. Esse segundo momento, eu precisei apresentar o valor de uma variável, porque eu estou fazendo um cálculo, tá? Vou colocar aqui, ó. Atribuir o valor 35 a variável valor. Tá? Então, aqui nesse ponto, o que aconteceu? Eu precisei imprimir o valor de um cálculo, tá? Então, para isso, eu utilizo o %d. Então, o %d é quando eu quero apresentar dentro de um valor, dentro de um texto, o valor de uma variável, tá? E aí, se essa variável é inteira, %d. Se essa variável para variáveis reais, float, utiliza-se %f, tá? Então, nesse caso, eu usei o quê? Eu usei o %d. Por quê? Porque eu estou apresentando um valor inteiro. Se eu fosse apresentar um valor float, um valor real, eu utilizaria %f, tá? Então, vamos ver isso funcionando. Eu salvo aqui, executo. Olha lá, ó. O valor de 35 ao quadrado é 1.225. Ponto e pulou linha. Tá? Ah, mas, professor, o 35 vai ficar fixo. E se eu trocar aqui por 25, já não serve mais, ó. Olha lá, o valor... Não recompilei, perdão, pessoal. O valor de 35, opa, não é. Tá? Então, o que eu posso fazer? Eu quero apresentar aqui, em vez de 35, eu quero apresentar o valor dessa variável valor. Então, vem e coloca aqui, ó, %d. Então, na verdade, aqui eu vou apresentar duas variáveis. Tá? Eu vou apresentar duas variáveis. Eu quero que apareça aqui o valor que está aqui e depois esse cálculo. Então, ó, como que eu tenho que fazer isso? Eu venho aqui, ó, o valor de %d, tá, ao quadrado. Então, eu quero mostrar o valor. Então, eu venho e ponho aqui, ó, valor. Então, a primeira variável depois da string, que é valor, vai entrar no primeiro %d. A segunda variável, o cálculo que eu tenho, vai entrar no segundo. Ah, professor, então se eu quiser apresentar 5 valores, eu posso pegar e colocar 5 %d aqui dentro e 5 variáveis na frente? Posso colocar, tá? Isso está correto. Certo? Então, a quantidade de %d que eu quero apresentar no meu texto, ou seja, a quantidade de variáveis que eu quero apresentar no meu texto, é a quantidade de variáveis que tem que aparecer aqui na frente, ó. Tá?
a quantidade de variáveis ou cálculos que vai aparecer aqui na frente. Lembrando que é sempre na sequência. O primeiro %d entra a primeira variável, o primeiro valor, no segundo %d entra o segundo valor, e assim por diante. Tá? Se eu tiver 5, tá? Eu coloco 5 %d e 5 variáveis. Tá? Então, se eu rodar agora, ó, ele vai aparecer. O valor de 25 ao quadrado é... Aqui ele está com problema de codificação, tá, pessoal? Não vou resolver isso agora não, vou tirar o E aqui, ó, vou pôr assim. Tá, então o valor de 25 ao quadrado é 625. Agora, se eu vier trocar aqui, ó, aqui é 15. Se eu rodar de novo, ó, de 15 ao quadrado é 225. Beleza, pessoal? Entenderam o printf ou não? Tranquilo, então? Tá, só que agora o nosso programa ainda, ele está com um probleminha. Por quê? Porque toda vez que eu quero um novo valor, eu tenho que fazer. Tem que ir aqui, recompilar e rodar de novo. Certo? Então, agora, eu não quero mais digitar o valor. Eu quero fazer o quê? Eu quero pedir para o usuário para que esse usuário digite um valor. Tá? Eu vou salvar isso aqui como mais um exercício, tá, pessoal? Para ficar distribuição de variável, tudo bonitinho. Cada um num lugar diferente. Tá? Depois eu disponibilizo todos esses arquivinhos para vocês, direto lá no Moodle, tá? Terceiro ponto C. Tá? Então, agora, eu vou solicitar ao usuário um valor inteiro, apresentar esse valor ao quadrado e o valor multiplicado por 2. Tá? Então, agora eu vou fazer duas tarefas aqui para a gente entender realmente o funcionamento de entrada. Vamos colocar aqui, ó, não esquecer de colocar o include stdio.h, tá? Eu sei que ele não vai chiar, mas é o ideal a gente colocar, porque se você for rodar esse programa em outro lugar, ele pode gerar um erro, tá? Então, aqui, ó, em vez de eu criar uma variável só, eu vou criar 3 variáveis. Uma é o valor, a outra é o quadrado, e a outra é multi2. Tá? Então, eu criei 3 variáveis inteiras. Variáveis inteiras. Para armazenar valores. Tá? Então, aqui, eu estou utilizando 3 variáveis inteiras. Tá? Agora, eu vou pedir para que o usuário entre com o valor de uma variável dessa. Com o valor da variável. Então, vou pegar aqui e colocar assim, ó. Solicitar ao usuário a entrada de um valor inteiro. Tá, pessoal? Então, aqui também, vocês lembram lá no fluxograma que tinha entrada? É isso que a gente vai fazer aqui. A entrada aqui é da seguinte forma, ó, scanf. Tá? O que é scanf? Scan é buscar, pegar, tá? Escanear, verificar o que está sendo digitado. Tá? O F é a saída padrão, tá? A entrada padrão. Então, eu estou escaneando o teclado. Tá? Então, o scanf, a função dele é exatamente isso. Ele fala, ó, escaneie o teclado e guarde em tal lugar, até que a pessoa digite Enter. Certo? Então, vou colocar aqui, ó,
o scanf escaneia o teclado e guarda o conteúdo digitado em uma variável. Tá? Então, o scanf é a entrada, permitindo a entrada de dados. Certo? Bom, como funciona o scanf? O scanf, ele tem duas coisinhas. Primeiro, é o que eu vou ler. O que eu quero ler? Qual é o tipo? Tá? Novamente aqui, ó. O scanf necessita a indicação do tipo de dado a ser lido. Que pode ser, olha lá que bonitinho, %d para inteiro, %f para real, e %c para caractere. Tá? Então, o que eu quero ler é um valor inteiro para guardar em valor. Então, para esse caso aqui, eu vou colocar %d. Tá? Então, estou lendo um inteiro e armazenando na variável valor. Muito cuidado, pessoal, quando você coloca aqui %d e lê uma variável float. Tá? Ele não vai gerar erro, mas vai guardar valor errado dentro do local de armazenamento da variável. Tá? Então, aqui, ó, eu quero guardar em valor. Só que, para guardar em valor, eu preciso colocar aqui na frente, ó, no endereço de valor. Tá? Então, significa que o e-comercial indica que o valor lido será armazenado no endereço de memória reservado para a variável valor. Ah, professor, então toda vez que eu tiver que ler alguma coisa, eu vou utilizar scanf, o tipo da variável, e-comercial e o valor? Com certeza. Tá? Então, é scanf, o tipo, e-comercial e a variável onde vai guardar. Tá? Nunca, muito cuidado. Vou colocar aqui, ó. Atentar para o tipo da variável. Variável. Que deve ser condizente com o tipo definido na declaração da variável. Tá? Então, bastante atenção. Se eu defino ela como float aqui embaixo, eu tenho que pôr %f. Tá? Se eu defino lá como int, aqui embaixo tem que ser %d. Se eu defino como caractere, aqui embaixo tem que ser %c. Beleza? Agora, então, com essa linha aqui, ó, eu já tenho o quê? Eu já tenho o meu scanf, a minha leitura da variável. Então, o meu usuário já vai jogar o valor lá, 40. Agora, eu preciso fazer o cálculo do quadrado. Tá? Então, fazendo cálculos e atribuindo
as variáveis. Tá? Lembrando que a atribuição é igual, tá? Então, se eu quero jogar um valor dentro de uma variável, eu coloco, tipo, quadrado é igual a 10. Joguei o valor 10 dentro de quadrado, tá? Nesse quadro, o quadrado vai ser o quê? O quadrado do valor. Então, é o valor vezes o valor. Tá? Então, o quadrado é o valor vezes o valor. Agora, multi 2. Vou chamar de dobro, né? Vou trocar aqui, ó. Quadrado, dobro. Então, aqui eu coloco lá, ó, dobro. É igual, tá. Então, eu estou guardando lá dentro de dobro o valor vezes 2. Tá? Muita atenção também, pessoal, é o seguinte. Você lê uma variável, o valor, como sendo real. Tá? Qualquer valor, qualquer operação que eu fizer com esse valor, ele vai gerar um número real. Tá? Então, bastante atenção com isso. Tem gente que lê um valor real e depois guarda no inteiro. Ele não vai caber. Entendeu? Não tem espaço dentro do inteiro para guardar um valor real, que é muito maior. Certo? Então, ó, a gente vê aqui, ó, definição de variável, definimos as variáveis. Pode ser todas numa linha só, não tem problema. Professor, eu gosto de pôr um em cada linha, não tem problema. Tem gente que põe assim também, ó. É comum utilizar assim também. Tá? Para ficar mais espaçado. Você poder detalhar aqui, ó. Valor vai armazenar um valor lido pelo usuário. Tá? É mais fácil para comentar um em cada linha. Tem gente que põe int valor, ponto e vírgula, int quadrado, ponto e vírgula, int do, ponto e vírgula. Aqui não é necessário fazer isso. Quando vocês partirem para a linguagem Java, já o ano que vem, vocês vão usar nesse formato, tá? Mas e se eu quiser colocar um valor real aqui? Aí tem que ser outra linha. Float, valor real. Tá? Aí vocês escolhem o jeito que vocês querem fazer, que achar melhor para vocês. Então, definição de variável. Depois, leitura de dados. Depois, cálculos. Olha lá, entrada, processamento, saída. Então, aqui na saída, eu vou colocar uma mensagem. Vamos lá. O dobro do valor de entrada é igual a percent D. Então, eu quero que apareça aqui, ó, o dobro do valor que eu digitei. Então, o valor está aqui. Então, esse valor que foi digitado vai aparecer aqui. É igual a o valor da variável que eu calculei, o dobro. Tá? Vou fazer um outro aqui agora. O quadrado do valor digitado é o quadrado calculado. Tá? Então, ó, definição, lembra lá do fluxograma? Definição da variável, entrada, processamento, saída. Tá? Vamos rodar, ver se funciona. Olha que interessante, né? Ficou piscando. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que digitar o valor. Ó. O dobro de 15 é 30, o quadrado de 15 é 225. Tá? Bom, vocês estão vendo que se eu rodar aqui, se eu pegar e mandar para você um programinha que acontece isso daqui, ó, você vai fazer o quê? Você vai ficar olhando ele piscar. Por quê? Porque você não sabe o que você quer, não sabe o que eu estou pedindo. Tá? Mas se eu olhar o código, eu sei. Sim, mas o seu usuário não vai ter o código, o seu usuário vai ter o programa rodando. Tá? Então, o ideal é você apresentar a informação inicial para ele. Falar assim, ó, digite o valor. Tá? Então,
vou fazer isso. Ó. Então, antes de dar o scanf, eu vou vir fazer o seguinte, ó. Printf, digite, digite um valor inteiro para os cálculos. Olha lá, agora vai aparecer uma mensagem para o usuário. Então, o seu usuário vai entender o que fazer, vai ter uma noção do que ele tem que fazer. Olha lá, ó. Digite um valor inteiro para os cálculos. 10. O dobro de 10 é 20, o quadrado de 10 é 100. Ô, pessoal, entenderam até aí? Tranquilo? Alguma pergunta? Alguém quer tirar uma dúvida? Ah, que bom. Que bom que vocês estão entendendo as coisas, está tranquilo. Depois a gente vai... Eu vou pegar um exercício, tá? Um exercício qualquer. Acho que eu tenho um exercício resolvido aqui utilizando o Flogoritmo, só para vocês verem como transformar do algoritmo para o... Olha o tamanho do exercício, é muito grande. Tá, vou resolver esse exercício aqui, ó. Esse foi um exercício que a gente fez em sala de aula, né? Logo no começo, depois foi tirado dúvida, tá? Então, a gente vai aprender a passar do fluxograma para a linguagem C. Quer ver? Olha, já apareceu aí. Não, mas não é isso daí, não. É esse aqui, ó. Não tem C. Não é mais. Olha que bonito. Tá? Mas não é essa aqui que eu quero mostrar, não. A gente vai aprender a fazer isso, tá? Essa ferramentinha para o algoritmo aqui, ela quebra um galho de vez em quando, mas eu acho que é importante. A Samara falou que vai ter dúvida na hora de fazer os exercícios. Na hora que eu fazer os exercícios, aí vocês entram em contato com a gente. Lembrando que hoje, das 4 até as 6, eu estou de atendimento, tá? Quem precisar de mim, eu estou nesse mesmo bate-canal aqui. Então, vamos lá. Então, eu vou criar aqui, ó, um programinha novo. Vou dar um new aqui, empty file, eu vou chamar de... Vou chamar aqui de lanche Marce.c. Lanche do Marce.c. Salvar. Tá? Aqui eu vou começar agora. Começo fazendo o quê? Primeira coisa vamos lá para o nosso void main. E aí eu já tenho... Eu sei que eu vou usar entrada e saída, então stdio.h, faço include. Tá? Então, eu sei que eu vou usar o printf scanf, porque eu vou entrar de saída, então já coloco esse cara logo aí. Vamos lá. Então, ó, vou pegar o flogoritmo aqui, ó. A primeira coisa a fazer, ó, principal, tá vendo? Ó, aqui, ó, main, principal. Ou seja, main, em português, é principal. Tá? Vou criar 3 variáveis, ó. Então, vou criar as 3 variáveis. Deixa eu ver se eu consigo. Os dois na mesma tela aqui. Vai dar. Fica mais fácil para mim trabalhar e para vocês visualizarem o que está acontecendo. Ah lá, belezinha. Vamos lá. Vou aumentar isso aqui para baixo para fazer mais coisas.
Tá? Então, está aqui, ó. Estou aqui meu fluxograma que vocês já fizeram, agora eu vou transformar para a linguagem C. Então, eu tenho 3 variáveis inteiras. Beleza. Int, qt salada, vírgula, qt tudo, vírgula, qte refri. Olha lá, já defini as primeiras variáveis. Ah, o senhor quer uma em cada linha. Faz jeito se você quiser. Depois, eu criei mais 3 variáveis reais. Ah, são variáveis reais? Float. Total x salada, vírgula. Total x tudo, vírgula. Total refri, vírgula. E o total pedido. Beleza. Agora, eu vou pedir... Aí eu tenho 3 entradas, não tem? Cada entrada é o quê? É um scanf. Então, velho, scanf, as entradas são nos valores inteiros. Então, é valor inteiro? %d. %d, vírgula. Lembrar agora, ó, e comercial, QTE, x salada. Ponto e vírgula. scanf, olha lá, outro %d, vírgula, e comercial. Ó, aqui, se você apertar Ctrl espaço, ele traz os possíveis valores. Aqui eu vou colocar o quê? Ó? Ele traz todas as variáveis que eu criei lá. Ó. Então, eu posso utilizar isso aqui para facilitar a minha vida. Eu seleciono o que eu quero, dou Enter. Ele já traz o texto para mim. Tá? scanf, %d, vírgula, e comercial, QT refri. Ponto e vírgula. Olha lá, eu já fiz essa parte aqui também. Ó. Agora eu vou fazer os cálculos. Então, vamos lá. Os cálculos. Total x tudo é igual QTE x tudo vezes 16, que é o preço dele. Tá? Opa, faltou total salada ali. Total x salada é igual QTE x salada vezes 12. Total refri é igual QTE refri vezes 5. Tá? Agora eu já tenho quanto foi o preço dos x-saladas pedido, dos x-tudos pedido e dos refrigerantes pedidos. Agora eu vou calcular o total do pedido. O total do pedido é igual total do x-salada mais o total do x-tudo mais o total do refri. Tá aqui, ó. Quando tá ficando grande, pode jogar para outra linha, não tem problema nenhum. Só recomendo-se que se faça o seguinte. Quando você deixa na outra linha, você deixa lá o último operador, tá? E na linha de baixo você põe só operando. Tá? Então, calculei o pedido. E aí, por fim, eu tenho aqui, ó, imprimir o total do pedido. Aqui vou colocar um printf. O valor total do pedido é igual a 1. Aqui eu não vou usar %d. Por quê? Porque é um valor real. Então, eu vou usar %f. Tá? Vou pular a linha aqui. Não tem necessidade não, mas vou pular. Tá? Agora, eu criei aqui um espacinho para entrar o quê? O total do pedido. Então, vem aqui, ó, vírgula, total pedido.
ponto e vírgula. Vocês viram como é simples eu transformar de um algoritmo, de um fluxograma para a linguagem C? Tá vendo? O Flowgorithm é muito próximo à linguagem C. Então, ó, ele começou aqui, ó, definindo as variáveis, aqui, ó, definir, ó, praticamente a mesma coisa, só mudou de int para inteiro. Depois, aqui trocou real para float, ó, resta tudo igual, lembrando os pontos e vírgula no final de cada linha. Cada entrada, eu ponho um scanf, ó, um scanf para cada entrada. Depois, eu faço os cálculos. Os cálculos é só cópia ponto e vírgula no fim, ó. Não tem nada de diferente, ó. Tá? E aí, a impressão tá aqui, ó. É só pôr um printf. Tá? Então, definição de variáveis, scanf entrada, processamento é cálculo, printf saída. Acabou. Tá? Vou salvar aqui. Antes disso, eu vou colocar aqui, lembra que aparece, se eu rodar esse cara, ó, não sei o que ele está pedindo. Tá? Então, aqui, eu vou colocar já a informação antes de cada scanf para me entender o que eu estou fazendo. Tá? Então, esse primeiro scanf aqui, ó, eu vou colocar um printf aqui, indicando assim, printf, quantos x saladas? Vocês vão ver que eu gosto de fazer tudo bem organizado, dando pulo de linha, salto de linhas, tá? Então, começa a ser organizado no seu código, porque é você que vai ler, tá? Tá? Então, eu coloquei antes de cada scanf, eu coloquei uma mensagenzinha para que eu possa saber o que é, tá? Então, agora, ó, se eu executar esse cara aqui, ó, run, quanto de salada? 2x salada, 3x tudo e 5 refrigerantes. Olha lá, o valor total do pedido é R$ 97. E aí, pessoal, tranquilo? Entenderam aí transformar ou não? Então, se vocês já fizeram todos os exercícios, vocês fizeram lá utilizando o Flowgorithm, para transformar para a linguagem C, que é a atividade dessa semana, é só transformar do Flowgorithm para a linguagem C. Beleza? Tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, entrar aqui na parte da nossa linguagem, dessa semana. São aqueles exercícios da primeira semana que eu passei de atividade, da semana do dia 5, tá? Então, a padaria Hot Pão vende uma certa quantidade de pães franceses, uma quantidade de broa a cada dia, cada pão. Então, isso daqui vocês já fizeram. Então, a lógica disso daqui vocês já sabem, tá? O que vocês vão fazer agora? Vocês vão resolver os exercícios utilizando o CodeBlock ou essa ferramenta online aqui, tá? Eu recomendo fazer no CodeBlock, já para você ir acostumando a trabalhar com ele. Enviar para nós até, eu deixei a data aqui de entrega, eu adiei um pouquinho, eu deixei para o dia 26, tá? Que é a quarta-feira. Tá? O Kleber pede para a gente deixar sempre uma semana, mas eu quis deixar um dia a mais, porque vocês podem utilizar a terça-feira da semana que vem para tirar dúvida dessa semana aqui ainda, tá? E a quarta-feira eu tenho atendimento também, eu posso ajudar vocês. Beleza, pessoal? Entendido aí o que ia fazer essa semana, como fazer, tudo tranquilo? Aí eu vou postar também todos esses arquivos que eu coloquei aí,
para vocês poderem tirar dúvida, tá? Eu vou salvar os usuários aqui, pessoal. Quando o participante como sendo a chamada. Deixa eu colocar aqui, P1C1. Hoje é dia 18. Do 8. Vai. Beleza, pessoal? Então, professor, no exercício do quilowatts, temos que calcular cada quilowatts? Sim. Tá, do quilowatts, deixa eu voltar lá a telinha para vocês. Do quilowatts. Deixa eu achar. Isso aqui, ó. Então, a primeira coisa a fazer é isso aqui, ó. Você vai ter o salário mínimo, tá? Aí, você vai dividir o salário mínimo por 7 e, por fim, dividir por 100. Aí você tem quanto custa 1 quilowatt. Tá? Aí, a partir daí, você calcula o resto. Tá? Então, o primeiro cálculo a fazer é esse. Antes de partir para qualquer outra coisa. Entendeu agora, Vitor, como fazer? Tranquilo ou não? Valeu, pessoal. Obrigado pela atenção de todos. Tá? E aí, hoje à tarde, a gente tem, quem precisar de alguma coisa, estou à disposição das 4 até as 6. Amanhã, das 11 a meio-dia. Tá? E na quinta-feira também, no nosso horário de aula, que é das 9 às 10h40. Um abraço a todos. Valeu, galerinha. Um abração.